Boa noite! Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Esse cumprimento é de todas as reuniões do Amor Exigente, de todos os encontros, mas é preciso sentir com sinceridade no coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor. E assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação, de auto e mútuo cuidado, que tem como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental e o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Aprendemos com este programa que não temos o poder de modificar ninguém, mas temos o poder de mudarmos a nós mesmos. Afinal, nada muda se nós não mudamos. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que os seus problemas não acabem com você. Bem-vindos à Domingueira aí. A Domingueira não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da FEAI, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite, como diz a Lu, sejam muito bem-vindos. Mais um domingo para a gente estar juntinho, para aquecer a nossa alma, nosso coração, vendo a carinha de vocês aqui, para a gente ficar cada vez melhor, com muito conhecimento, né, que a gente vai trazendo na Domingueira aí. A gente faz a Domingueira e a gente mesmo elogia, é por aí, né? Então, primeiro vamos falar de uma coisa séria, que é a nossa captação de recursos. A gente sabe que a Federação de Amor Exigente tem despesas, apesar do Amor Exigente ser gratuito. Então, a Lu vai colocar para a gente, por favor, lá no chat, como é que a gente faz para contribuir com qualquer valor. Não é obrigatório, mas, como dizia Padre Haroldo, eu repito aqui todo domingo, a gratidão também passa pelo bolso. Então, vamos contribuir para a gente continuar fortalecendo a nossa federação. Hoje, com muita alegria, a gente tem duas pessoas aqui muito queridas, que me reporta quando eu entrei no Amor Exigente há sei quantos anos atrás. Como diz a Maria Evanilda, eu penso que são 13 anos, mas ainda não parei para fazer a conta certa. Então, a gente convidou hoje a Dina Lúcia Caldas, que me recebeu de braços abertos no Amor Exigente Jorge Gasparello, e que fez uma caminhada junto comigo quando eu estava desnorteada, no meu momento mais difícil da minha vida, e que me escutou muito, muito, muito. Eu telefonava para ela, nessa época a gente usava muito fixo, né? Dina, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Tá bom, peraí, Rosa, não, falei tudo que eu queria falar. E ela falava, calma, vai passar, calma. Então, assim, hoje a gente está trazendo para fazer espiritualidade uma pessoa que, a meu ver, é muito espiritualizada e que, assim, teve e continua tendo uma participação muito grande na minha vida. Então, Dina, você vai abrir seu microfone, agora é com você, e depois a gente apresenta a nossa palestrante, tá bom? Boa domingueira para nós. Ai, Rosa, me faz chorar, eu não falo mais nada, né? A gente teve e tem, né, uma vida junto. Eu acho que todas as pessoas do Amor Exigente, elas passam a ser família. E família, mesmo longe, continua sendo família, né? Eu me sinto, assim, muito chateada que eu não tenho podido continuar assistindo, porque eu tenho um curso, que hoje eu saí mais cedo, e não tenho participado do Amor Exigente, mas o Amor Exigente não sai
da gente, né? Como dizia o Jorge, fica na veia. E quando você me chamou para fazer, a primeira coisa que eu tive vontade de dizer era não, porque eu sou muito insegura, eu não consegui ainda ser como você que fala à vontade, eu tenho uma insegurança muito grande de falar e não tinha me preparado. Mas depois eu me lembrei que a gente não pode perder a oportunidade de servir. E eu estou aqui, de coração aberto, agradecida por esse momento, porque eu me sinto culpada, né? Culpada mesmo de não estar frequentando o Amor Exigente. É um problema de logística, porque eu vivo na ponte, né? Para lá e para cá, porque eu vou para o Rio várias vezes cuidar dos netos e volto, e é sempre no horário que não dá. Eu espero que você volte com o grupo de Piratininga para eu poder frequentar, né? Porque eu estou aqui perdidaça. Mas, falando dessa culpa para uma amiga outro dia, porque eu me sinto assim muito chateada de não estar fazendo o que eu gosto, que é estar no Amor Exigente. E ela me mandou um trechozinho muito pequeno, mas grande em conteúdo, que eu vou fazer, então, a espiritualidade de hoje. Não sei o autor, mas é alguma coisa para a gente fazer uma reflexão, né? Eu não tive tempo de procurar, se eu me lembro que o meu neto ia dizer para mim assim, procura no Google, mas eu acho que não é uma coisa que fale ao coração, né? A gente pega uma coisa do Google e pronto. Mas eu procurei aqui nas minhas anotações. Então, é um trechinho pequeno, vai dar bastante tempo para a Cristal falar, porque ela vai falar muita coisa boa, mas é uma coisa para a gente refletir, né? Numa hora em que a gente está meio chateado, meio triste por não conseguir fazer, e a gente sabe que os nossos recursos são limitados e os meus estão limitadíssimos nesse momento. Eu vivo com a mala nas costas para lá e para cá, e não tenho muito tempo para fazer, mas acho interessante que a gente repense uma série de coisas. E isso aqui, então, fala bem pouquinho, mas eu acho muito profundo, né? Aqui, então, eu vou começar, não sei o autor. Você pode pensar que é completamente insignificante neste mundo, mas alguém bebe café na caneca favorita que você deu. Alguém ouviu uma música e lembrou de você. Alguém leu um livro que você recomendou e mergulhou de cabeça nele. Alguém sorriu após um árduo dia de trabalho porque lembrou da piada que você contou. Alguém se ama um pouquinho mais porque você o elogiou. Alguém se sentiu pertencido com o seu bom dia. Alguém fez sucesso com a sobremesa cuja receita você deu. Nunca pense que você não tem nenhuma influência. A marca que você deixa nas pessoas não pode ser apagada. Que essa marca seja sempre boa. E as que não forem, sejam apagadas pelo seu perdão. Viu como eu fico emocionada? Sejamos hoje e sempre a coisa boa que mora em cada um que passou por nós. Que o poder superior nos conceda esperança, coragem e força para conduzir a vida com suavidade
enxergando em todas as situações as respostas escondidas em tudo que acontece. Espero que em algum momento da minha vida eu tenha conseguido fazer a diferença para alguém. Esse finalzinho é meu. Que Deus nos conceda muita paz e que a gente faça a diferença de alguma forma para alguém. Gratidão, Dina, gratidão. E assim, ó, nem tem o que a gente falar. Primeiro que espiritualidade a gente não tem que comentar, né? Mas eu queria dizer para você que coisa mais bonita que a gente podia ouvir hoje, né? Muito lindo. Então, eu pensei quando você falou, até mesmo você depois comentou, né? Eu pensei, nossa, no terceiro princípio, são os recursos limitados. E a vida, às vezes, faz isso com a gente, né? Mas não é por acaso que hoje a nossa coordenadora do grupo de Piratininga está aqui na reunião, a Simone Cavalcante. Ela deve ter ficado muito feliz de ouvir que o grupo voltando presencial, a gente vai ter mais uma participante no grupo, né, Simone? Então, a gente fica muito feliz com isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês também. Recursos limitados tira a culpa da gente, né? Tira mesmo, Dina. E olha, o quanto você já fez lá de trás. Tanto, né? Tanto. Então, você está com muito crédito, Dina, muito crédito. Fique tranquilo. Eu li em algum lugar que a gente servir faz a gente se curar, né? Eu não sei se a gente tem cura, não, gente, mas que a gente pode ficar cada vez melhor, a gente pode, né? E é isso que a gente busca no amor exigente. Então, gente, a ideia de trazer Dina Lúcia é porque a nossa palestrante de hoje, a gente está fazendo uma rede aqui, sabe? Sabe, não digo nem uma rede, acho que eu vou chamar de teia mesmo, né? Quando a gente vai cercando assim, vai juntando tudo. Quando eu fui para Amor Exigente, já contei que eu fui recebida por Dina, que coordenava lá na época, né? Aliás, quem me recebeu mesmo no primeiro dia foi a Welby, e já fez a passagem dela e me mandou pintar o cabelo. Não esqueço isso jamais. Mas, assim, depois das outras reuniões, né, que eu fui voltando, e aí Dina veio para o outro lado da Bahia, de vez em quando me dava umas caronas que me faziam não chegar às 11 em casa, mas às 10, né? Eu ficava muito feliz de voltar com ela, com o doutor Júlio. Peguei um bocado de carona também para ir para o Soltanier, né? Então, a gente faz meio essa família que a gente não se vê toda hora, mas quando a gente se fala, parece que a gente deu um ponto e vírgula só, né? Não foi um ponto final, né? E aí a gente vai continuando. Realmente eu chamei a Dina muito em cima da hora, porque às vezes, quando eu estou na minha meditação, que eu estou fazendo essa minha conversa, me vem esses insights assim. Eu falei, gente, qual a pessoa que ia dar muito certo para a gente trazer hoje para a nossa... Não, hoje não, quando seria a nossa domingueira. E aí, quando eu visualizei a Cristal assim, eu pensei na Dina. Dina, muita gratidão por você estar aqui com a gente hoje. Eu sei que hoje você está faltando um outro compromisso seu para estar aqui, mas muita gratidão. Então, gente, e aí a Cristal, a gente estava aqui querendo muito que ela viesse. Cristal cheia de compromisso, voltou de Portugal há pouco tempo, que eu sei, ora pois. E aí, olha, eu vou falar só um pouquinho, porque a Cristal tem um currículo enorme. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que, assim, a Cristal, a Lu, o Rildo... Ai, tem que lembrar o nome das outras pessoas. Márcia, isso, Márcia Reis, o senhorzinho de bigodinho, assim, que eu não lembro o nome dele. Então, era um grupo bom, assim, que eles até, quando a gente fez aniversário aqui do grupo de Niterói, eles fizeram um teatro maravilhoso. E fora isso, com a Cristal dirigindo, e fora isso, essas meninas me levaram para uma coisa que é o que eu tenho muito encanto, porque eu penso que as crianças de hoje vão ser... O amor exigentinho de hoje vai ser o amor exigente de amanhã. Então, essas crianças elas precisam muito conhecer os princípios do amor exigente e saber como trabalhar o comportamento. E aí elas estavam fazendo um trabalho bonito numa escola no Rio, eu comecei a participar com elas, comecei a ir, né? E me plantei. E aí, se eu ficar falando aqui, eu vou tomar o tempo todo da Cristal, vou parar por aqui. Mas foi uma coisa que me marcou muito. E eu ainda tenho muita esperança de que o amor exigentinho continue crescendo.
Sábado teve um encontro bonito, que vai continuar, vai ter um próximo também. Quem não pôde assistir, como eu, ficou gravado. Então, a gente tem que correr atrás para ver esses encontros que estão tendo do Amor Argentinho, para a gente poder ver qual a forma que a gente pode atuar e trazer para os nossos grupos também. Então, a Cristiana Martins, que para mim vai ser sempre a Cristal, ela é psicóloga clínica, formada pelo IBMR, ela é terapêutica certificada e facilitadora em psicoterapia experimental pelo Instituto Brasileiro de Terapia Focado nas Emoções e Psicoterapias Integrativas, é terapeuta certificada em terapia focada nas emoções nível 2, por um outro TFE Brasil, pela Sociedade Internacional de Terapia Focada nas Emoções. Eu não vou saber falar isso aqui em inglês, vou falar o que está entre parênteses. Focalização Brasil pelo Instituto Internacional de Focalização. Olha, e tem um currículo aqui imenso, gente, que eu ia tomar um tempo enorme para falar, mas antes de tudo, eu queria dizer que, assim, é um ser humano. A gente dividiu um quarto quando a gente foi num evento, acho que foi em Juiz de Fora, né? A gente ficou junto. Então, eu consegui ter momentos, assim, de conviver muito de pertinho com a Lu, com a Cristal, e descobrir que é um ser humano, assim, que a gente pode chamar de ser humano, né? Ser humano mesmo. E aí, Cristal, a gente está muito grata de ter você aqui hoje com a gente. A Cristal hoje vai trazer um assunto super importante, a importância das emoções em nossas vidas, que é o que a gente lida o tempo inteiro, né? Tempo inteiro. Então, boa domingueira para a gente, e agora o tempo é seu. Vamos nós. Obrigada, Rosa. Obrigada, Lu, Dina. Obrigada a todos e todas e todes pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando algo que, para a minha vida, assim, fez muita diferença. Descobrir, entender, praticar, estar vivenciando filosoficamente as emoções. Eu só vou botar no meu tempo aqui para eu não poder estender, porque eu fiz os meus roteirinhos, mas só que às vezes vem coisas, né? Eu acho que quando a gente está com o outro, quando estamos juntos, né? É tão diferente quando a gente faz alguma coisa sozinho. Então, eu acho que o estar em grupo, o estar com o outro, quando o outro nos afeta, quando a Dina nos traz a sua espiritualidade, nos afeta com a sua emoção, eu acho que isso é mais rico do que o PowerPoint que eu pensei que eu ia trazer e que eu não vou trazer. Eu vou preferir estar junto com vocês, olhando para o rostinho, não é possível, porque a minha tela também é limitada e talvez não vai dar para olhar para todos. Então, não vou trazer PowerPoint, não vou trazer música, só vou trazer os meus textos, as minhas colas, para que eu também não perca em relação ao tempo, né? Nesse sentido, porque o tempo também é nos precioso nesse lugar. Então, muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada por estar aqui com vocês compartilhando algo que para mim e para a minha vida fez muita diferença. Não só como terapeuta, que eu trabalho especificamente com as emoções, né, no processo experiencial, na clínica, e para a gente trabalhar na clínica, primeiro a gente trabalha na gente. Né? Então, o nosso trabalho psicoterapêutico, primeiro a gente passa pela experiência para depois facilitar um processo terapêutico do outro. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Cada vez mais que a gente entra em processo e em contato conosco, mas acho que fica mais aberto, mais amplo, de nós entendermos a dor do outro a partir da nossa dor. Não que a gente vá se misturar com a dor do outro, mas quando o outro está na nossa frente, com suas dores emocionais, com suas dores experienciais e vivenciais, ele nos afeta de tal forma que a gente pode se emocionar e a gente entender o que está passando conosco, a gente sentir e, se possível, também, né, a gente chorar, porque somos humanos. Quando a Rosa trouxe agora ser humano, eu acho que é nesse processo de estar em desenvolvimento humano mesmo. Eu acho que essas profissões que nos trazem o contato com o ser humano nos ajuda a ser humano. E o contato com o ser humano de ajudar-nos a ser humano
está muito relacionado às emoções, né? Porque as emoções nada mais, nada menos, eu posso começar aqui talvez com uma pequena definição nesse sentido, e antes de começar com uma pequena definição, eu gostaria de trazer um texto do Rumi, que talvez vocês devam conhecer, que é a Casa de Hóspedes, que ele fala bem desse processo, né, de nós estarmos abertos, de nós recepcionarmos tudo aquilo que venha até nós e que é natural da nossa existência, da nossa vida e da nossa fisiologia. E que muitas das vezes, dentro da nossa sociedade, ainda um pouco caótica, né, machista, racista, hegemonista e não sei o que, tantos istas, nesse sentido, a gente acaba reprimindo o que é de mais puro e mais vivo dentro da gente. O que muitas das vezes a gente vai observar um fluxo de vida muito preso, retido, e que muitas das vezes a gente não consegue fluir na vida devido a processos retidos, devido à cultura que vivemos. Não podemos sentir isso porque é feio, não podemos sentir isso porque é ruim, fulano não pode ter inveja, você não pode ter medo, você não pode ter raiva, tristeza é coisa de fraco. Então, a gente vai começando a ser uma sociedade de reprimir aquilo que é mais puro dentro da gente e que faz parte da nossa existência, faz parte do nosso sistema evolutivo de existência e de significados. A gente acaba, nesse sentido, criando vários outros problemas e temos várias outras consequências. A gente está vendo, né, o boom de ansiedade, o boom de depressão, o boom de suicídio, infelizmente, né, o boom de transtornos de não sei do que, cada hora está aparecendo um transtorno. Né? Então, nesse sentido, quanto mais a gente vive numa sociedade que reprime o não ser e o não sentir, né, a gente vai criando algumas formas de sobreviver a essa existência e que, de alguma forma, é um pouco caótica. Né? Então, eu vou começar com o Rumi, já conversando, né, de alguma forma, mas eu vou ler um pequeno trecho da obra do Rumi, onde ele fala: o ser humano é uma casa de hóspedes, onde todas as manhãs há uma nova chegada. Uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia, uma percepção momentânea chega como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de tristezas, que varre violentamente sua casa e a esvazia de toda mobília. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os todos sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guia do além. E nesse sentido, quando fala, né, quando ele, no finalzinho, quando ele coloca, foram trazidos como guias do além, a gente pode pensar nesse lugar natural, né, que as emoções, ela é um processo fisiológico que faz parte da nossa evolução. Ela é um processo automático, sofisticadíssimo do nosso organismo, que nos traz informação e é muito importante, porque ela vai nos trazer alguma coisa que está acontecendo dentro de nós, ou mesmo no ambiente em que estamos inseridos. E ela vai nos convocar e nos convidar a termos uma ação de mudança que precisamos realizar para garantir a nossa sobrevivência, ou mesmo para modificar um comportamento que precisamos ter para o nosso bem-estar. Percebemos que cada emoção, num processo de estudo e de pesquisa e mesmo de clínica, né, que as pesquisas vêm trazendo para a gente, elas vão ter uma necessidade
e uma tendência para ação ou um comportamento. Como é isso? Vamos dar um exemplo. Se colocamos uma criança no berço, aonde ela está ali encolhidinha, dormindo, quietinha, e de repente alguém lá fora cisma de soltar um fogos, né? Que é aquela coisa barulhenta e perturbador, muitas das vezes. E quando solta o fogos, o corpo dessa criança, ela pode, nesse momento, se estremecer e soltar um berro, nesse sentido. Ali a gente vai perceber, muitas das vezes, uma emoção que assustou, a emoção do medo, e o medo, ele vai ter uma função, né? A sua função é dizer que eu preciso ser protegido, eu preciso de segurança. Logo, alguém que ouve esse bebê que está chorando, sai correndo e o pega do berço e o acalenta. E ele se conforta, se sentindo seguro. E nesse sentido, quando, muitas das vezes, essa emoção que vem primeiro de medo, ela não é atendida naquele momento, né, nessas necessidades, vai criando certas complicações na vida da pessoa. Vamos colocar ainda nesse exemplo do bebê. Vamos dizer que esses fogos foram acionados e alguém não foi atender o bebê naquele momento, porque está com teve algum problema, a pessoa não conseguiu atender a necessidade dele naquele momento, ou a pessoa, a figura que está ali responsável no sentido do cuidado não está se sentindo bem, deixando a criança gritar e gritar e gritar e gritar e gritar. O seu sistema nervoso vai ser ficar tão abalado naquele momento que aquilo vai começar a criar esquemas, né? Que vai começar a se consolidar no cérebro da criança, que vai chegando à sua vida adulta. Vamos dizer que essa pessoa não esteja bem, essa pessoa que esteja cuidando dessa criança, que chorou e não foi atendida. Algo acontece na casa e, de repente, ela quebra um prato, vamos dizer assim, só como hipótese, e a criança leva um susto e começa a chorar. Então, ela para de chorar, só foi o prato, e que não sei o quê, e não atende aquele choro. Mais uma vez, o medo apareceu e aquele medo não foi atendido. Vamos dizer que aconteceu no próximas vezes, de repente começaram a discutir, a brigar, a quebrar alguma coisa, e a criança está ali muito tranquila, e de repente ela ouve aquele estrondo, ela começa a sentir o medo dos outros momentos em que ela já teve essa sensação e começa a gritar. Aquelas pessoas que de alguma forma estão efusivas, nervosas, irritadas, não dá atenção àquele bebê. E aquele bebê continua ali chorando com a sua emoção de medo. Aquilo vai se consolidando na nossa vida. E nesse instante, quando essas emoções elas não são atendidas, elas vão criando vários problemas para a gente. E muitas das vezes até alguns transtornos mentais. Então é importante da gente observar a evolução. É claro que eu fiz pequenas experiências nesse sentido, e ela vai ter outras experiências, né, dentro do seu processo de desenvolvimento com outras pessoas, né? Mas se a gente vai observando e acompanhando essas crianças, ou essas pessoas ao longo da vida, a gente vai observando nesse sentido algum medo muito presente, do qual vai paralisando a sua vida de alguma forma. Então é importante a gente, eu trago a importância das emoções, porque elas nos trazem uma bússola para a nossa vida. Elas nos trazem
elas são nessa bússola da nossa existência. Elas nos promovem em relação às nossas experiências, um significado que muitas das vezes a gente não sabe o que aconteceu e por que a gente sente assim. Então, geralmente, você pode não lembrar da experiência que ocorreu das coisas, mas a emoção vai ficar presente, especialmente no seu corpo. Então, a gente, de alguma forma, se a gente falar das vezes que você sentiu medo, né? Como é que você se sentiu? Tem alguma experiência que você sentiu medo? Aí deixa eu falar a partir da minha experiência, aproveitando. Quando a Rosa me chamou para fazer essa palestra, para mim foi tudo tranquilo, porque não estava nem pensando sobre isso, tinha muita coisa para fazer. Então, até cancelei com ela aí eu falei, vou fazer de qualquer jeito, e a gente acabou acertando o tempo. Nessa semana, chegando próximo da palestra, foi começando a me dar uma falta de ar, e o meu coração ficou palpitando, e eu comecei a sentir as extremidades da minha mão gelada e o meu pé também, e que estão gelados agora também, que eu estou sentindo e percebendo isso, falando com vocês. Nesse momento, a emoção que está é o medo, é a preocupação. Será que as pessoas vão entender o que eu estou falando? Será que eu vou falar tudo o que eu quero? Será que eu vou colocar no tempo certo? Será que eu vou falar no tempo, né? Será que eu vou falar demais? E, nesse sentido, eu percebo também a minha própria respiração um pouco ofegante e, muitas das vezes, até prendendo no momento em que eu estou falando. Então, eu estou percebendo que, nesse momento, eu estou falando com vocês e eu estou presente com vocês, mas também percebendo a emoção de medo que, muitas das vezes, aparece em momentos de apresentação. Então, né, eu falando com vocês, conseguiram perceber, né, que eu estou aqui tentando até respirar, mas num sentido que isso é interessante, eu não preciso não dizer para vocês como eu estou me sentindo para trazer uma emoção socialmente bem vista, né? Porque é isso que a gente vem aprendendo ao longo da nossa vida. Ou seja, eu falo assim, não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Que isso? Não, eu estou sentindo nervoso, eu tô ansiosa e eu estou com medo. Sim, mesmo estando com pessoas né, que me dão segurança nesse sentido. Mas isso é a partir das minhas experiências anteriores de me apresentar ao público. Então, acho que nesse sentido, quando a gente consegue perceber em nós como estamos nos sentindo, e essas emoções, elas vão estar atreladas, elas vão se manifestar em nosso corpo, e já que temos uma consciência, uma noção de como isso se manifesta em nós, conseguimos nos manter no lugar, mesmo com medo, ansiedade e preocupação, que aqui estou. Então, fica muito mais... Eu acho que fica, se eu posso dizer, a gente fica com muito mais... se eu posso dizer com posse, entre aspas, que não vem outra palavra mais adequada nesse momento, mas a gente fica com muito mais habilitada em estar com o outro sendo verdadeiro, sendo quem somos, porque não precisamos ser quem não somos para que você possa me aceitar. E se você não me aceitar, tá tudo bem também, né? Então, nesse sentido, quando estamos em processo em constante de trabalho, de contato com as nossas emoções, elas estão nos indicando alguma coisa. Então, nesse sentido, a minha emoção, que chega primeiro, do medo agora, me diz que eu estou com medo, talvez, de falhar.
me diz que eu estou com medo de falar besteira, né? Porque você é psicóloga, você não sei o quê, tem currículo extenso. Olha, quando você colocou aí os currículos, eu falei assim, agora já era. Agora a pessoa precisa ser expert, a pessoa precisa falar nos trinks para poder, né, dar jus aos currículos que foram postos à mesa. E não, somos humanos, erramos, e a nossa necessidade de erro é de acerto, porque não queremos errar o tempo todo, mas o erro ele é necessário porque é essa tentativa de acertar ao tempo todo. Mas o que fica nesse sentido é o querer acertar incondicionalmente, ele fica também atrelado a essa necessidade de poder estar pertencente ao outro, a estar pertencente ao grupo, para que o grupo possa nos ver como somos. E que, na verdade, essa necessidade de acertar sempre vem de coisas anteriores a nós nesse momento. Então, quando a gente começa a ter essa compreensão e esse entendimento sobre nós mesmos, fica muito mais fácil de termos entendimento e compreensão e empatia para o outro. Porque as nossas falhas, a gente precisa abraçá-las. No sentido, fica um pouco impositivo, né? Eu acho que as nossas falhas é importante a gente olhar e entender o que aconteceu anteriormente conosco, aonde isso foi construído a partir das nossas experiências anteriores. E no momento em que conseguimos entender que as nossas emoções, em algumas vezes, elas podem até mesmo nos possuir, ou seja, de alguma forma nos tornando não sabendo o que fazer com elas, já que elas são de forma natural e de forma e automáticas, muitas das vezes a gente pode não ter controle sobre as nossas emoções, né? Quem não ficou com medo em algum momento e parecia que a gente, de alguma forma, parecia que aquilo ia nos inundar, né? Quem não ficou um dia com pânico, nesse sentido, o coração palpitando, achando que ia morrer? Quem não ficou com raiva, achando que ia pegar a cabeça do outro, ia, né, de alguma forma estourar, alguma coisa assim nesse sentido? Estou falando de coisas extremas. Então, quando a gente percebe que isso pode ocorrer e a gente tem propriedade, essa palavra que eu queria dizer, a gente tem propriedade sobre as nossas emoções, como elas funcionam, o que elas querem nos dizer no momento em que elas aparecem, fica muito mais fácil de lidar com todos os nossos pensamentos e todos os nossos comportamentos que aparecerão a partir dessas emoções que aparecem, né? Então, é importante a gente observando que, à medida em que entendemos as nossas emoções, em que vamos compreender o que elas estão ali fazendo naquele momento presente e conseguimos agir de acordo com o que elas estão nos pedindo, já que elas têm uma função, ou seja, a função do medo é de proteção, a função da raiva é de colocar limites, de proteção também de alguma forma, a função da tristeza é de acolhimento, de estar com alguém, de poder chorar com alguém, de alguém fazer-nos companhia. A função da tristeza, de celebrar, né, nesse sentido. A função do nojo, de repudiar, de colocar um pouco distante, de poder se afastar, e a gente compreender como isso funciona dentro dos nossos relacionamentos, seja com o outro ou seja conosco mesmo, isso fica muito mais fácil da nossa existência fluir e da nossa vida seguir. E de muitas das vezes diminuir certos sintomas que a gente vem tendo ao longo do tempo, né? Então, é importante a gente entender e saber que isso é possível, porque a gente vai tendo
a gente vai conseguindo ajudar as crianças nesse momento tão pequeno, tão tenro do seu desenvolvimento, né? Então, a gente vai percebendo, inserido dentro desse contexto, ou seja, entendendo como isso funciona dentro da gente, a gente vai sentir isso para que a gente possa ajudar o outro a sentir também, porque sentir é permitido, mas a gente tem uma cultura, né, ocidental, que a gente tem somos atravessados por várias culturas, nesse sentido, inclusive a grega, que é onde, de alguma forma, a gente prioriza a razão ao invés das emoções, porque antes ela dava muito problema, porque ninguém sabia lidar com aquilo. Então é mais fácil a gente lidar com a razão do que com a emoção, que nos dá vários problemas. Então, nesse momento, com o advento da neurociência, né, estudos sendo feitos, psicoterapias sendo desenvolvidas a partir disso, transformações das emoções com as emoções, que é o que a gente trabalha nesse lugar, o entendimento e a compreensão de como ela funciona, qual é a necessidade dela, quando ela aparece, para onde ela quer nos guiar. Uau! A vida toma um outro sentido na nossa vida. E aí a gente percebe que a gente pode seguir emocionalmente, abrindo espaço para as nossas emoções e ajudando o outro a viver emocionalmente saudável, né? Então, nesse sentido, é importante, né, a importância das emoções nesse lugar. Ela fica, eu acho que mais tranquila da gente poder entender o que está acontecendo com a gente, né? Então, quando me permita, Dina, trazer o seu exemplo, porque você trouxe para todos nós, então fica mais fácil daí de eu poder trazer um exemplo vivo. Quando você traz, né? Quando você fala isso, eu começo a me emocionar, que nesse momento algo te transborda e as lágrimas vêm ao seu encontro nesse lugar. Então, essas lágrimas, elas querem dizer algo que te tocou lá no fundo. E quando você traz a sua espiritualidade para nós, a sua espiritualidade desperta algo dentro da gente emocionalmente. Portanto, você recebeu várias mensagens de carinho, né? Porque a sua figura desperta amor dentro da gente, afeto dentro daqueles que te conhecem. Então, o outro nos afeta emocionalmente. O que o outro está relatando nos emociona também. Então, a partir disso, também vamos sendo construídos, somos desenvolvidos a nossa identidade. Imagine isso na infância, né? Quando a criança perdeu o seu animalzinho, então ela vai precisar de alguém para lidar com isso. Quando ela fica com raiva porque alguém tomou alguma coisa na escolinha, ela vai precisar de alguém que lida com isso junto com ela. Quando, de repente, ela não quer, ela está com raiva de alguém e não pode sentir devido a alguém falou que é feio. Então, dentro de casa, né, quando a gente está mais próximo da criança, ou escola, ou tios e tias, enfim, quando a gente está mais próximo, é importante colocar que isso é importante ela viver o que ela está sentindo. Mas o mais importante também é a abertura para o que ela está sentindo, para que ela possa criar significados daquele lugar. Porque ela não está sentindo raiva à toa. Algo aconteceu que ela está sentindo raiva. E o que essa raiva vai trazer para ela de significado e de existência depois. Então, isso vai moldando, isso vai ajudando, né, a criarmos a nossa identidade. E muitas das vezes, quando emoções reprimidas, sufocadas, que não podem ser experienciadas,
elas muitas das vezes elas podem até mesmo moldar nesse sentido, que no caso que ela pode ficar crônica, né, e trazendo identidades ou mesmo personalidades que a gente vai falar que aquela pessoa é dessa forma. Ah, aquela pessoa é mais triste. Mas como assim aquela pessoa é mais triste? Ah, aquela pessoa é ansiosa. Como assim aquela pessoa é ansiosa? O que aconteceu na vida dela? O que está acontecendo, né, nesse sentido que ela ficou dessa forma? Então, nesse caso, não vai ser algo mais racional. Você vai contar sobre essa emoção, mas você vai contar a partir do que você está sentindo, né? Então, as histórias, a gente vai aprendendo, né, nesse sentido, essas habilidades mais sentidas da nossa vida. A gente se afastou muito do nosso sentir, do nosso corpo, das nossas emoções. E a gente foi logo para o logos, né, para a razão. É importante? É super importante, porque o logos, a razão, ajuda a dar sentido ao que está aqui, porque o corpo sente, mas ele não fala. Como ele vai falar nesse sentido? Dando vários sintomas, como a gente vai ouvir da psicossomática, né, nesse caso. Mas só que a partir daqui, a gente vai criar sentidos nesse lugar, porque a mente ela vai nos ajudar a ter a fala que aqui não tem, né, que o nosso corpo, que as emoções não têm. Então, nesse caso, o trazer as emoções para esse lugar, eu acho que até como mais sentido de vida do que ciência e mesmo clínica, ele é fundamental porque nos ajuda a ter uma outra visão da vida e uma outra percepção da existência do ser, né? Pelo menos para mim, dentro desse lugar de experiência e de passar pela experiência e ajudar alguém a passar pela experiência. E nesse sentido, eu gostaria de ler um texto onde vai trazer, de alguma forma, exatamente isso que eu estou trazendo, onde vai falar que mundo seria esse. Imagine se pudéssemos experimentar nossas emoções de tal maneira que soubéssemos para que elas servem, mesmo quando elas doessem demais. E se reconhecêssemos a vulnerabilidade como a porta de entrada para as nossas necessidades e o vínculo em nossos relacionamentos. Ver a vulnerabilidade dos outros desperta nossa empatia e aquece o nosso coração para os outros. Imaginem se todo mundo soubesse que estamos ansiosos e assustados de vez em quando, e entendendo que isso é o que nos mantém a salvo do perigo e vivos. Imaginem aceitar que quando temos medo de algo que não é prejudicial, precisamos de apoio para acessá-lo, não para evitá-lo. Estar triste não é uma fraqueza, é uma reação natural de quando perdemos algo importante e significativo. Sentimos falta de alguém que amamos ou desejamos o que nunca tivemos. E se reconhecêssemos que a necessidade da tristeza é proximidade e conforto, não sofrimento solitário em silêncio e isolamento. E se soubéssemos como nos acalmar quando nos machucamos, ao invés de nos punirmos por não sermos fortes o suficiente. O remorso, até a vergonha e a culpa são emoções normais que nos ajudam a distinguir o certo do errado. No entanto, nossa tendência de nos culpar e criticar pode tornar a vergonha tão avassaladora que nos encolhe e queremos nos enrolar em uma bola, querendo desaparecer ou até mesmo morrer. Imaginem, em vez disso, sermos capazes de nos desculpar e reparar quando nos sentimos culpados e envergonhados. Aceitar nossa necessidade e reconhecimento e aceitação, não apenas para os outros, mas ainda mais para nós mesmos. E se reconhecêssemos a raiva
como um combustível para a assertividade. A raiva saudável nos capacita a defender a nós mesmos e aos outros, e pelo que é importante para nós. Pode ajudar a fortalecer limites saudáveis, dizer não quando precisamos, nos proteger e restaurar a confiança quando ameaçados e superar obstáculos para alcançar nossos objetivos. Não seria útil sabermos a diferença entre ficar com raiva porque alguém violou nossa integridade e ficar com raiva quando realmente estamos com medo, envergonhados ou solitários? Ou quando ficamos com medo porque realmente estamos com raiva, mas não ousamos falar? Ou quando choramos quando realmente estamos com raiva? Ou quando nos sentimos envergonhados porque não queremos nos sentir como nos sentimos ou reconhecer nossa vulnerabilidade. Às vezes, como solução para isso, colocamos uma tampa nas nossas emoções ruins para evitá-las, como uma tentativa de não sentir e desejar que isso não estivesse aqui dentro. Imagine se pudéssemos sentir o que estamos sentindo, deixar que as nossas emoções nos informem do que precisamos e do que é importante e significativo para nós, e deixar que isso dê direção aos nossos pensamentos e ações. Imagine encontrar coragem para expressar nossas necessidades sinceras, ao invés de culparmos os outros por não nos dar aquilo que precisamos. Tudo isso se torna difícil de viver quando queremos fingir que isso não existe, quando somos possuídos ou sequestrados pelas emoções, porque desconhecemos ao invés de abrirmos as portas, recepcioná-las e sabermos o que elas realmente querem nos falar. Imagine se todos tivéssemos a experiência de ter nossas necessidades emocionais satisfeitas para que as emoções fizessem sentidos para nós desde o início. Imagine se as pessoas que se importam conosco pudessem validar o que sentimos, mesmo que a emoção presente fosse totalmente incompreensível ou não concordassem com ela. Mesmo que a emoção explodisse como fogos de artifícios de apenas uma pequena faísca, mesmo quando uma emoção mal sussurrasse. E se tivéssemos aquelas pessoas que ouvissem-nos atentamente, nos ajudassem a reconhecer as emoções em nosso corpo e nos ajudassem a colocar palavras àquilo que não conseguimos nomear no momento? E se elas pudessem enfrentar nossa tristeza com proximidade e conforto, o nosso medo com segurança e proteção, nossa raiva com aceitação de nossa vontade e limite, e nossa vergonha como normal e reconhecimento. E se isso nos tornássemos capazes de sair para o mundo com uma confiança básica, uma esperança de que haverá alguém lá para nós que vai nos validar, não importa o que sentimos e como sentimos, que vai nos proteger, não importa o que aconteça, que vai nos segurar quando cairmos, que vai recepcionar nossas lágrimas quando brotarem dos nossos olhos, nos aceitar incondicionalmente e nos reconhecer apenas por sermos quem somos, sem a necessidade de querer nos mudar para encaixarmos nos rótulos tipicamente aceitáveis ou nos enquadrar nas caixinhas do que é possível. Imagine que mundo seria esse. E nesse sentido, nesse texto, que trouxe também até uma lembrança para eu falar sobre isso, que eu quero deixar uns minutinhos para vocês falarem e
da gente poder também, eu acho que congruar disso, né? Eu acho que tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu gostaria apenas de trazer uma pitadinha para a gente poder refletir um pouco. É interessante também que a gente vai observar que quando essas emoções que chegam, elas não são atendidas, muitas das vezes, ao reprimi-las e as experiências que vão ocorrendo, aparecem novas emoções para podermos lidar com emoções mais dolorosas que a gente não consegue lidar. Então, algumas vezes a gente vai ter alguma experiência de uma dor intensa, de vergonha, e a gente vai apresentar raiva, maltratando o outro, querendo jogar alguma coisa no outro, porque a gente não conseguiu dizer que aquilo que você me fez me deixou com muito sentimento de raiva e eu quero desaparecer, sumir. Então, quando eu não consigo lidar com isso, geralmente pode aparecer um sentimento de raiva, aonde eu não consigo lidar com isso também, e eu acabo atropelando o outro, e a mim mesmo. Né? Então, a gente vai ter também, algumas vezes, a raiva protegendo o medo que a gente está sentindo, mas que a gente não pode falar que a gente está com medo, porque a gente não pode sentir. Você não pode sentir medo. Você está sentindo medo? Não pode. Você é um menino forte, você é uma menina corajosa. Então, nesse sentido, o que eu faço? O que acontece? Né? O nosso organismo acontece para nos proteger daquela adversidade, das primeiras experiências. A gente vai aprender a lidar com outras emoções para cobrir essa primeira. Isso vai dar uma confusão, né? Mas eu acho que a partir do momento em que a gente vai aprendendo a lidar recepcionando as nossas emoções e não termos medo de senti-las, não termos medo de entendê-las e compreendê-las, como elas funcionam, isso vai ficando muito mais tranquilo para a gente poder lidar com as coisas de forma mais natural, de dizer que eu não quero, não posso, sim, não. Né? Quantas vezes a gente percebe pessoas que não conseguem dizer não e acaba ficando sobrecarregadas de certas coisas? Quantas vezes a gente observa pessoas que não conseguem colocar limites e acaba sendo atropeladas na sua existência? Quantas vezes a gente percebe as pessoas que querem chorar e não conseguem, porque as lágrimas já estão há tanto tempo retidas e elas não conseguem relaxar para poder as lágrimas escorrerem. Então, quando somos presença, eu acho que é por isso que eu não quis botar um slide ou texto, alguma coisa assim. Quando somos presenças verdadeiramente e genuínas para o outro consegue trazer aquilo que é mais assustado, o que está mais sentido e dolorido, o que é mais assustador dele para fora, e deixar que aquilo possa ser processado naturalmente. Isso não vai acontecer só dentro dos consultórios. A gente trabalha isso porque a nossa vida trabalha isso. Mas isso pode acontecer com as nossas relações, com as nossas figuras de apego, com as famílias que a gente vai fazendo na nossa vida, nos encontros que a gente vai tendo na nossa existência. Então, isso é como se fosse derretendo, né, dentro da gente, para que a gente possa existir de forma que o fluxo de vida ele possa nos levar além, e as emoções ficando, se eu posso dizer, é um termo que a gente usa, adaptativa, e se eu posso dizer saudável, ela possa nos levar além e nos guiar para onde a gente precisa ir verdadeiramente. Então, eu queria só ler eu acho que eu encontrei aqui, né? Se o negócio não saiu correndo. Mas se eu não encontrar também, a Dina falou nesse sentido que no finalzinho que eu possa ter servido, né, Dina? Eu não sei, depois você me corrija se eu estiver errada, de alguma forma a minha experiência possa ter servido para poder ajudar alguém.
E eu acho que a Maya Angelou, a Maya Angelou é uma ativista desse movimento negro, no sentido da população negra estar em processo de existência, né, dentro da sociedade. Ela traz esse sentido. Você pode fazer o outro chorar, você pode falar várias coisas para o outro, porque eu não vou encontrar aqui a forma como ela falou, que eu vou acabar distorcendo realmente a fala dela. Mas você pode falar qualquer coisa para o outro, mas o que ele vai lembrar de você é como você realmente o fez sentir. Né? Então, você pode falar muitas coisas para o outro, as palavras serem vãs, mas a forma como aquelas palavras impactou a pessoa, a forma como a sua presença impactou o outro, a forma como a sua existência impacta a vida do outro, é que fica gravada na existência e a gente pode seguir com partezinhas do outro dentro da gente. Então, mesmo que a gente perca alguém importante, ele não deixa de existir, ele permanece conosco. Né? Então, é assim que eu gostaria de terminar minha fala, agradecendo esse pequeno, acho que esse pequeno, pequena e grande importância que eu posso dizer, assim, daquilo que eu pude trazer em 50 minutos, porque a gente sabe que tem grandes coisas importantes a serem faladas, mas eu queria realmente mais pontuar para não ficar também tão extenso nesse sentido e também da gente fazer reflexões a partir disso. Muito obrigada. Eita, Cristal, quantas emoções! Não sou Roberto Carlos, mas quantas emoções, né, que a gente tem que lidar e que a gente às vezes coloca debaixo de uma coberta, né? E a gente, porque nossas raízes culturais, elas vão trazendo isso, né? Você me fez lembrar assim, eu tenho um irmão, então era assim, menino não chora, né? Menino não pode não pode apanhar na rua, tem que bater, né? Olha quanta coisa que a pessoa vai levando. E assim, uma dúvida minha do que você colocou é assim, quando a gente vai crescendo, a gente vai guardando algumas situações que levaram a gente, situações que podem não ter sido atendidas, né, ou que ficaram, de repente, mal resolvidas, e que elas refletem mais lá na frente. Mas é aquilo que aconteceu lá em criança, que a gente, às vezes, nem consegue lembrar. Como é que isso vai ser trabalhado, assim, lá na frente? Porque, às vezes, a gente tem um medo, uma reação a alguma coisa que a gente não consegue detectar. Está conseguindo entender, assim, qual é a minha dúvida? De onde que isso partiu, né? Isso, a gente vai E a ter, muitas das lembrança. vezes, Rosa, algumas sensações até na vida intrauterina, né? Mas a gente vai ter sensações de que algo aconteceu, mas eu não lembro. Mas o corpo lembra. O corpo lembra. O corpo ele vai lembrar que algo aconteceu, por exemplo, de repente até tem exemplos, né? Tem vários exemplos, eu acho que nesse sentido, que são bem interessantes, que muitas das vezes a gente não vai lembrar de coisas, né? Mas aí alguma coisa que aconteceu, por exemplo, tem coisa de cheiro, alguma cor, né? Tem coisas bem interessantes assim, vai nos desencadear alguma reação de algo que aconteceu que a gente não faz mínima ideia, né? Então, nesse processo, e aí é interessante a gente trabalhar isso em psicoterapia, porque muitas das vezes vai estar atrelado a alguma experiência diversa muito complicada, que a gente vai chamar de trauma, porque se isso for revivido a partir de alguém que não sabe lidar com isso, a gente pode reviver o nosso trauma e a gente não saber lidar com isso, ter mais complicações. Né? Então, reações que o corpo vai trazer para a gente, emoções também a partir disso, e a gente vai trabalhando para lidar com isso que aparece naquele momento presente a partir de uma experiência passada. Então, com os recursos que você tem hoje, Rosa, né, amor exigente, acredito que talvez psicoterapia, amigos, família, né, que estão junto com você vai ter recursos para lidar com aquela experiência do passado.
Entendi. Até mesmo porque, assim, dentro da minha espiritualidade, que eu penso que a gente teve outras vidas, o Amor Exigente, ele tem uma espiritualidade pluralista, né? A gente aceita todas as religiões, mas eu tenho... não tenho tanto conhecimento, mas, assim, eu posso dizer que eu me considero uma pessoa espírita. Então, ainda fica mais complexo para a gente trabalhar, porque ainda tem as coisas das outras vidas que a gente, de repente, vai dar um clique e vai trazer nessa, né? E eu queria dizer para você uma coisa assim em relação a isso. O que eu observo, e que você colocou muito bem, e trouxe várias coisas que eu anotei, é que a sua fala ela veio muito em cima até dos princípios do amor exigente. Quando você falou assim, somos gente, somos humanos, né? Que, na verdade, a gente não tem essa perfeição, e a gente não vai ter essa perfeição porque somos gente, somos humanos. E essa necessidade da gente também, quando você disse aqui, da gente aceitar o erro, porque se a gente não reconhece, como é que a gente vai poder trabalhar aquilo, né? Então, eu estou fazendo uma salada um pouco assim, mas eu queria falar um pouquinho de mim nesse processo. Quando você começou falando do seu medo, outro dia eu fui fazer uma live com um colega de Belo Horizonte. Quando terminou a live, se você assistir, eu fiquei da cor disso aqui, ó. Então, e aí eu falei muito sobre isso, né? Assim, e eu acho que quando a gente consegue falar dessas emoções, é quando a gente vai poder trabalhar, porque a gente está começando a identificar as coisas que mexem com a gente. E é como você disse, quando a gente consegue aceitar que elas existem também, e não brigar com elas, ou dizer, não, tá tudo bem, né? Não, tá tudo maravilhoso, eu não estou sentindo nada. Então, achei perfeito quando você trouxe para a gente, né? Com todo o seu currículo, com todo o seu estudo, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, mostrou que você é gente, né? E mostrou a tua emoção. E o que eu vejo muito assim, dentro dos nossos convívios com as pessoas, é que diversas vezes aquela pessoa, quando ela está trazendo uma emoção e está tratando a gente de uma forma específica, de repente a gente nem tem nada a ver com aquilo, mas é porque ela, sei lá, se chateou no trabalho, não está satisfeita com o trabalho. E aí, de repente, você fala alguma coisa e aquilo vai sobrar para você. Então, eu tenho trazido muito assim na minha vida o amor exigente, que é o nosso sexto princípio, que fala que o comportamento de um vai afetar o do outro, e penso, aquilo dali é da outra pessoa, não é meu, eu não tenho que carregar comigo, por mais que eu possa ter uma bagagem de empatia para o que ela está vivendo, né? E é muito mágico quando a gente consegue dizer eu quero, eu não quero, eu posso, eu não posso, eu vou, eu não vou, né? Eu comentei nessa live que eu digo assim, quando eu comecei a dizer não, eu sofria, mas era um sofrimento de doer no coração. E se a pessoa insistisse mais um pouco, eu ia dizer o sim. Mas aquilo é libertador, né? Porque a gente começa a não brigar com a gente, porque a gente não fez uma coisa que a gente não gostaria de fazer, né? Eu vou deixar o pessoal para as perguntas, tem coisas no chat, a Maria Vanessa também está com a mão levantada, Opa! você me fez lembrar o Divertidamente, o filme que trabalha aquelas emoções, né? Não me lembro se é a Exatamente. alegria, o medo, o nojo, né? Isso. Então, assim, um filme infantil, mas que mostra muito para a gente esse processo. E a importância da gente lidar com isso, e a importância da gente abrir o nosso coração mesmo, né? Porque eu lembro que eu queria me mostrar uma pessoa muito perfeita, né? Então, tá tudo bem, tá tudo funcionando, não tem problema nenhum. E é muito bom quando a gente consegue, não só na terapia, mas no grupo do Amor Exigente, aí eu vou fechar com o que você falou aqui, que quando a gente consegue ser verdadeiro e genuíno, o outro consegue trazer aquilo que é o que está mais assustador dentro dele, né? E aí isso daí vai poder ser trabalhado. Então, isso é uma forma que é quando a gente está na nossa partilha do amor exigente. Se eu não trago o que está me doendo, o que eu estou sentindo, e passo um paninho ali, como que eu vou processar e trabalhar, né? E olha, processar e trabalhar dói muito, né? Até as coisas boas, você vê, para a gente estar hoje aqui fazendo uma coisa que é boa, né?
que você sabe que você tem a experiência, tem o conhecimento para passar, como que isso mexe com a gente, né? Porque somos humanos. Então, muita gratidão pela sua fala, vou deixar o pessoal aí agora dar continuidade. Obrigada, querida. Minha amiga amada, você sempre catucando o meu coração, sempre. A Cris foi aquela pessoa que me ensinou a olhar para dentro, sabe? A gente fica olhando muito para fora, e a Cris, já há muitos anos, né, Cris? Não sei quanto tempo conheço a Cris. Mas eu quero destacar aqui, antes de falar, que a nossa cultura, ela oprime o erro, né? A falha. É como se isso não fosse humano. Falhar não é humano, né? Então, essa repressão já vem desde pequeno. Então, se você chorar em público é falha, se você ficar com medo é falha, então você vai sendo reprimida, né? E você chega um adulto completamente deformado para caber nesse mundo, né? Você se deforma para caber nesse mundo. Então, o menino não chora, o menino veste azul, o menino, sabe? É muito difícil, né? Eu queria destacar aqui, eu quero. Todas as presenças aqui são muito bem-vindas, são ilustres, mas a doutora Maria Inês Gaspar, essa amiga que eu também amo muito, 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 está presente aqui, prestigiando a Cris, que também é amiga, e a doutora Luciana Martins, que é a irmã da Cris, também está aqui para dar essa força para essa nossa amada amiga. Tá? Mas a Maria Ivanilda está ali com a mãozinha levantada. Gente, quem quiser falar, quer botar coraçãozinho, quiser falar oi, Cris, é só levantar a mãozinha ou fazer assim, ó. Quem não sabe botar a mãozinha, faz assim que a gente vai olhando o vídeo e vai abrindo, tá? Maria Ivanilda, querida, pode abrir seu microfone. Boa noite a Boa noite, todos querida. e a todas aqui presentes. Muito bom escutar sobre tudo isso. Faz a gente repensar uma porção de coisas, né? Que a gente começa a encobrir, né? Como disse a Rosa, por debaixo da coberta ou passar para debaixo do tapete. Mas eu percebi aqui no chat que foi colocada uma frase assim: o medo exposto nos fragiliza. Eu penso exatamente o contrário, que ao colocarmos os nossos medos, tá? Como você, né? Até você, Cris, colocou aqui para a gente, né? Nós estamos nos tornando mais humanos e não mais fragilizados. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é interessante, né? Porque foi a partir da fala de alguém. Sim. E a gente, de repente, a gente está talvez, num momento de vida mais saudável para a gente. Então, quando a gente consegue, eu pelo menos, né, coloco o meu medo de me expor aqui, é porque eu tive medo já de me expor. Isso para mim foi muito frágil, porque eu não conheço essas pessoas. Tudo bem que é de um grupo de apoio, mas o que elas fazem da vida? Será que elas vão jogar tomate? Será que elas vão falar alguma coisa? Será que elas vão me xingar com as minhas experiências passadas? Então, no momento em que eu trago que colocar o medo é botar a minha fragilidade, é verdade. Você vai botar a sua fragilidade porque você vai botar a sua vulnerabilidade para o outro. E tem o livro da Brené Brown, quem conhece, quem não conhece, A Coragem de Ser Imperfeito, que ela vai falar, é de suma importância colocarmos a nossa vulnerabilidade para as pessoas que confiamos e acreditamos nelas. Porque se não conseguimos ter um pouco de confiança, ter um pouco de segurança naquela pessoa, às vezes a experiência de se colocar vai ser tão ruim quanto a gente esconder a nossa vulnerabilidade. Então, quando eu tenho confiança, ou seja, aqui são pessoas que eu conheço, o Amor Exigente é um grupo que eu conheço, não é um grupo que eu não conheço, mesmo que tem pessoas estranhas que eu não tenho afinidade nesse sentido, nesse momento, mas são pessoas idôneas, é um grupo idôneo que eu conheço, então eu posso colocar minha vulnerabilidade aqui.
né, todo mundo rosa tem. Então, quando eu coloco a minha vulnerabilidade, eu também me sinto confortável de colocar, porque eu conheço aqui, e eu me conheço, eu estou trabalhando isso há bastante tempo. Eu sei das minhas experiências passadas. Então, quando a pessoa coloca essa frase, ela está vivendo essa experiência ainda. E é importante a gente entender, você ainda está vivendo essa experiência de não segurança. Ok também. Mas seja muito bem-vindo. Qualquer momento que você quiser trazer, se sentir mais seguro para expor os seus medos, nós estaremos aqui para te ouvir. E é o tempo de cada um, o processo é de cada um. Mesmo que ele vai demorar 10 anos para poder falar sobre isso, está tudo bem. Obrigada. Obrigada. E eu que agradeço pela pergunta, querida, pela questão. Qual o texto do autor da leitura? Eu acho que ela é alemã, e eu peguei esse texto para traduzir. Então vai ser bem fácil. Mas eu posso eu posso depois mandar para vocês, porque eu não sei nem como soletra isso, tá? Assim, Vanja Ian Helseth, uma coisa assim. Você pode escrever no chat, Cris? Aí depois, depois eu mando para você, Lu, aí você distribui para o pessoal. Você consegue escrever no chat? Vanja, gente, espera aí, o que é isso? Quer soletrar para eu digitar? Soletra que eu digito. Eu acho que é melhor, né? Porque senão vai ficar, Vanja, V-A-N-J-A. V-A-N-J-A. O outro nome, H-J-E. H-J-E. L-M. L-M. S-E-T-H. S-E-T-H. Muito fácil, gente. Não é? Não. É esse. Foi facinho digitar, foi muito fácil. É esse. Não, minha cultura não chega a isso tudo, não. De repente, a Maria Inês consegue falar isso. Muito bem, queridos, tem muita gente falando aqui. Deixa eu ver, estão perguntando qual foi o livro indicado pela Cris na última fala. Foi esse, da Vanja? Coragem de Ser Perfeito, da Brené Brown. A Rosa mostrou a capinha dele. Olha lá, ó. Coragem de Ser Imperfeito. Eu estou trabalhando no imperfeccionismo, é muito bom. É bem interessante que ela vai trazer bastante... Ela faz uma pesquisa, né, sobre vulnerabilidade, sobre medo, vergonha, e esse livro faz parte das pesquisas que ela fez. Isso aí, Coragem de Ser Imperfeito. Imperfeito, isso aí. Imperfeito. Muito bem. Tem postagens aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Estão pedindo para postar a linda e tocante espiritualidade. Pode mandar para a Rosa, Dina, a sua espiritualidade, que aí a Rosa manda, né, Rosa, na lista de transmissão, ou posta lá no Instagram da Domingueira E. Tá? Vamos lá. Dina... A Dina me manda, eu posto lá no Instagram da Domingueira aí. Posta no Instagram. O pessoal vai seguir, @Domingueira aí. Muito bom. A Simone Cavalcante disse que já anotou o seu nome, Dina Lúcia. Já está lá no grupo. Vamos lá. Aqui já estava pedindo o nome, é o Rumi, né? E a Gilza colocou, você tem valor, você pode pensar que é completamente insignificante neste mundo, mas alguém bebe café na casa. Não, isso aí foi o texto da espiritualidade, que a Gilza fez a gentileza de digitar aqui no... Esse texto, eu acrescentei algumas coisas, tá? Então, melhor pegar o dadinho, hein? Vamos lá. Aqui o Tito dizendo maravilha de palestra. A Gilza também estava pedindo o nome do autor, mas aí a gente já conseguiu. O medo exposto nos fragiliza, né? Foi o que a nossa querida trouxe agora. E tem aqui uma pessoa, a Marisa, falando a respeito da sua filha.
Marisa, aqui é um encontro do amor exigente, não é uma reunião de partilha, onde a gente faz todo um trabalho, né? Com as famílias. Aqui é só para palestra mesmo. Mas eu vou postar aqui para você, não sei se você participa de algum grupo do Amor Exigente, mas eu vou colocar o site, o telefone da Federação de Amor Exigente para você fazer contato e ver um grupo próximo a você para que você possa ser apoiado, tá bom? A Dalva, Cristal, quantos medos existem em nós sem sabermos o porquê? Muito obrigada pelos esclarecimentos. A querida Dalva, se a Dalva quiser falar, a gente abre o microfone. O Tito dando parabéns. Tito Teles, né? Dando parabéns, agradecendo aqui. A Luciene Machuca, é isso? Também está dando grata, maravilha pelas palavras. A Lilian também, parabéns. Juliana, acredito que, conhecendo minhas emoções, consigo me curar da codependência. Conhecer é um passo, né? É um grande passo, tomar ciência, né? Agir é um outro trabalho, né? É um outro passo. Bom, Luciana Soares quer falar. Pode falar, Luciana. Boa noite. Até sobre essa última questão que colocou, de conhecermos as nossas emoções, eu acho que nem é conhecer, a gente estar familiarizado com as nossas emoções pode curar a codependência. Eu estava aqui refletindo com vocês sobre o medo e quando nosso ente querido está na ativa, como que o medo fica tão presente e como o medo, e depois com o tempo, quando às vezes o ente querido vai para uma recuperação e tal, e do nada a gente, de um gatilho, esse medo vem. Já veio em mim, vindo numa estrada, e aquele arzinho fresco que veio e deu aquele gatilho de uma época que eu estava atrás do meu filho, que acho que eu senti aquele arzinho, aí eu parei, respirei e falei assim, tá, ele não é real esse medo nesse momento. Eu não vou dar, e respirei novamente, mas como que a emoção vem, é automático mesmo. Então, quer dizer, o curar, eu não sei se seria a palavra mais certa, mas a gente vai estar gerenciando melhor. Porque quando a gente começa a gerenciar melhor, a gente vai começar a não deixar que aquela emoção se transforme em sensações ruins no corpo. Por mais que a nossa querida palestrante falou ali do medo dela ali no momento, mas ela tinha todo o controle, por mais que às vezes a mãozinha ficou suada toda, ela não gaguejou, ela não perdeu o raciocínio, né? Isso é muito legal. E é isso que eu queria passar para vocês. Eu estou iniciando isso, aprendendo, e queria compartilhar como que a gente dá conta, a hora que a gente começa a pôr em prática. Obrigada. Muito bom. Tem algumas perguntas aqui no chat, Cris. Deixa eu pegar aqui. O Carlos Eduardo também, lembra dele, do Amor Exigente? Aí, dando parabéns pela excelente palestra e tal. Está aqui, ó. Lu, a Shirley, na hora que você estava lendo, quando você foi da Marisa para a Dalva, a Shirley colocou também alguma coisa aqui que eu penso que era interessante ela também ir para o mesmo caminho da Marisa, procurar, não sei se ela já participa de algum grupo, E se agora... ela precisa de ajuda, e procurar o grupo para ela poder partilhar no grupo, receber os retornos, vivenciar o amor exigente, não é? Isso, E a gente se perfeito. fortalecendo, a gente fica melhor para Isso. quando o outro se deixar ser ajudado, né? Uhum.
Aqui, como a gente tem um tempo mais curtinho, né, porque está mais voltado para a palestra, fica mais difícil esse apoio, né? Mas no grupo, sim, no grupo você vai ter o tempo, você vai ser acompanhado ali, tá? Então, aqui, ó, a Juliana está dizendo que... Ah, não, a Juliana já falou, né? Tem uma outra pergunta. Espera aí, eu passei, desculpa. A Nilzete está perguntando, gostaria de perguntar para a Cris como agir quando o medo nos paralisa. Isso é muito importante, né? Porque aí, desculpa, eu não vou entrar na ação, né? Eu vou entrar no sentido de pararmos um pouco, porque o que vai acontecer? É importante a gente perceber se esse medo está cronificado. Porque se ele tiver cronificado, é importante o acompanhamento, né? Porque no momento em que ele paralisa a gente, às vezes a gente é como se a gente tivesse com uma cara aqui, né? Não conseguíssemos ver nem frente, nem trás, nem nada. Então é como se a gente ficasse realmente congelado naquele lugar. Então, em alguns momentos, a gente vai querer fugir de não sentir, porque é tão nocivo, é tão ruim sentir esse lugar de paralisia e muitas das vezes as sensações que ele vai nos trazer, que a gente não quer sentir. Ah, Cris, mas você está falando que eu tenho que sentir uma coisa que eu não quero sentir? É importante você sentir com alguém, não sozinho. Porque você trabalhando, você sabendo exatamente o que está acontecendo com você, porque ele está, se a gente pensar na função do medo, bem, o medo apareceu é porque alguma coisa dentro de você está precisando de segurança, um senso de segurança e proteção. E se você não tiver grupos de apoio, familiares, pessoas que possam te ajudar a lidar com isso, fica muito mais complicado. O que esse medo vai fazendo? Ele vai nos paralisando na nossa vida e na nossa existência. Se, de repente, o grupo de apoio às vezes você vai estar precisando de algo mais focado, né? Porque o grupo de apoio ele vai estar lidando com o grupo, ou seja, com o fenômeno do grupo, e de alguma forma não é você sozinho, e se você precisar de algo mais focado, é importante você procurar uma psicoterapia e o grupo de apoio, porque você, nesse grupo de apoio, vai estar te fortalecendo, porque são pessoas que estão junto com você, ajudando a você lidar com isso, né? Então, quando você sentir essa paralisia a partir do medo, nada mais, nada menos, é importante perceber que essa função do medo, ele está te pedindo ação, no sentido de, olha, você precisa de proteção, você precisa de segurança, mas o que é isso que está cronificado das suas experiências anteriores? Né? Então, o grupo de apoio e a psicoterapia te ajuda a lidar nesse processo de fluir dessa paralisia. É só para botar assim, para falar um pouco mais, porque eu acho que é muito complexo essas respostas, né, nesse sentido. Olha, nosso tempo já explodiu, não foi, Rosinha? A Nilzete continuou aqui, ela está dizendo que, às vezes, ela sente uma sensação momentânea de que está sozinha no mundo. Ah, querida, então é importante você procurar permanecer nesse grupo de apoio, procurar cada vez mais sintonizar com os vínculos que você já tem, para que isso possa aquecer o seu coração e você não se sentir mais só, que isso talvez possa ser experiências anteriores. E eu achei bonito também, Cristal, quando você falou sobre as famílias que a gente vai adquirindo, né? Então, isso é lindo. A gente, no Amor Exigente, adquiriu uma nova família. E a gente, pela vida, não só a família de sangue, às vezes é muito assim que... Eu vou falar para vocês uma coisa. Ontem eu fui ver o show do Lulu Santos. E eu participo, assim, acompanho o Lulu Santos há 40 e poucos anos. Primeiro que eu achei que eu ia ser a única de cabelo branco lá, eu e o Roberto, mas não. A maioria era, tipo assim, dos 40 para cima. Então, eu me senti um brotinho. E aí, você falou das sensações, né? Cada música que eu ouvia, ela me levava para uma época da minha vida.
e levar o Lulu Santos também para uma época da vida dele, porque ele falou várias coisas sobre isso. E quando eu voltei no carro, vim refletindo, falei assim para o Roberto, como tem pessoas que passam na nossa vida que têm tanta importância e depois elas vão, né? E a gente não tem aquele egoísmo de reter e pensa assim, foi bom ter passado. E tem outras que a gente gostaria de ter permanecido, mas elas vão também. Elas vão ainda estando aqui nesse físico, ou elas vão porque já fizeram a passagem. Mas, assim, como é o importante a gente poder ter essa sensação do pertencimento. E o pertencimento ele vai vir em diversos momentos, até quando você escuta uma música, né? Até quando você, de repente, come uma comida. Olha, a minha avó, por parte de pai, ela fazia ambrosia. Então, quando eu como ambrosia, eu lembro lá da minha infância, não sei aonde. Então, a gente vai resgatando tudo isso. Agora, uma coisa importante que você colocou, Cristal, é esse processo que foi o que eu passei. Eu não vim só para o grupo, eu vim para o grupo, eu fui procurar fazer terapia com psicólogo, a minha família foi fazer terapia em família. Então, assim, a gente fez uma rede grande para a gente estar nesse processo. E, olha, muitas das vezes a gente vai continuar tendo medo, né? Eu não vou dizer para você que eu amo andar de avião, mas eu amo viajar. Estou amando viajar agora. E é Descobri importante ter medo, porque o e aí, medo nos protege. ele nos protege, mas quando eu entro no avião, sabe o que eu faço? Senhor, está nas mãos do comandante, está nas mãos de Deus, porque de repente vai deixar um clima bem bom aí no entorno para não ter nenhuma turbulência. E tem que relaxar, porque a gente também não vai conseguir dominar, não vai conseguir dominar nada praticamente, né? Quando a gente entende que a gente não tem esse controle, agora, trabalhar os medos reais e os irreais, porque muitas das vezes a gente coloca coisas na nossa cabeça. Quando a Luciene comentou sobre essa questão dos desafios, nossa, eu criava coisas e eu tinha, não era preocupações, não, acho que eu tinha pré-medos, se é que existe isso. Eu já ficava com medo de coisas que poderiam vir a acontecer. E botava essas coisas como se elas fossem reais mesmo, sabe? Então, a importância da gente ter o grupo de apoio, criar essas famílias novas que a gente vai criando, né? No Dia do Amigo, eu vi assim, quantas famílias eu criei e quantas pessoas vieram que não são de sangue para minha vida, né? Eu acho que isso é o que vai fazendo a gente mover. E trabalhar mesmo com pessoas que... Olha, eu vou falar para você, Cristal, quando me mandaram fazer terapia, eu falei, eu vou ter que pagar para falar com alguém? Eu sou quase Roberto Carlos, tenho 1 milhão de amigos, e não era nada disso. Porque os meus amigos todos, eles falavam que eu queria ouvir ou me machucavam dizendo para eu fazer coisas que eu não ia conseguir fazer. Então, a importância da terapia na nossa família, né? Da gente ter pessoas que vão dizer para a gente, mesmo que no final diga assim, seu tempo acabou, continuamos na próxima semana. E o nosso tempo aqui acabou também, né, Lu? Vai para 1 minuto? Acabou, Fazer a pergunta acabou. para a Cristal. Eu vou fazer a nossa pergunta, porque a gente faz uma retrospectiva do ano, né? E com essa palavrinha, esse 1 minutinho de cada palestrante que passou aqui pela nossa domingueira. E a pergunta é a seguinte: se você fosse contar para alguém que não esteve aqui, que não participou aqui desta reunião, como foi a domingueira de hoje para você, o que você falaria para ela em 1 minuto? Em 1 minuto? Ai, Jesus! Você falaria, ai, Jesus? Ai, Está gravando, vai lá. 1, 2, 3, vai. eu vou pegar uma frase que eu não falei e que ficou aqui gravada para mim. A domingueira foi assim: o que eu não posso sentir, eu não posso integrar. O que eu não posso integrar, eu não posso processar. O que eu não posso processar, eu não posso liberar. E se eu não posso liberar, se mantém como padrão fixo que me governa e me possui muitas vezes na vida. Isso aí. Uau! Está recebendo uns aplausos aqui. Carlos Eduardo está delirando. Aqui ele está sem áudio, ele não pode falar por aqui, ele fica ali só na torcida. Muito bom, isso aí. E aí, Rosinha, vamos lá? Vamos. Então, vamos, queridos. Eu acho que eu andei uma, vamos ver. Opa, aqui.
Vai, Rosinha, com você. Nossa próxima domingueira aí. Cláudio Martins Nogueira é o querido lá de BH e vai estar aqui no dia 6 de agosto falando sobre quando fazer a internação do nosso ente querido. Cláudio, ele é voluntário de BH, ele tem um canal chamado Criarte Vida, né? E lá tem muita coisa boa para vocês acompanharem também. E ele também é psicólogo e a gente espera vocês, então, na próxima domingueira aí. Perfeito. E a gente não pode deixar de falar dessa alegria. No dia 10 agora de julho foi aniversário do nosso querido Tiago Bianchetti, que fez a sua palestra aqui na domingueira para a gente também, recebeu muito carinho, todos gostam muito dele. E é um parceirão aqui da domingueira, é ele que edita os nossos vídeos, né, Rosa? Então, parabéns, querido, muita luz para você e continue aí apoiando esse trabalho do amor exigente. E agora, Rosa, é com você. Então, gente, o Grupo Fio Triplo é um grupo lá de Teresópolis e eles vão completar 24 anos. Dia 5 de agosto vai acontecer o evento O Amor Transforma. Olha, vai estar o nosso presidente, Luiz Fernando, nosso querido Álvaro, lá de Botafogo, a Dani, nossa coordenadora, nossa diretora de grupos, né? Tem também o Carlos Eduardo, que é o Dr. Carlos Eduardo, que é um psiquiatra, e também um pastor, do pastor Renato, né? Que vai fazer espiritualidade pluralista. Então, é um evento que vai acontecer durante o dia todo e todos estão convidados. Aqui tem onde se inscrever, olha, o valor do evento é R$20 sem o almoço e 40 com o almoço. A pessoa faz o Pix e envia lá para o grupo Fio Triplo Teresópolis@gmail.com. Então, ainda está em tempo do pessoal se inscrever e vai ser muito legal a gente estar junto lá para comemorar, certo? Certo, perfeito. Vamos lá. Teve uma perguntinha ainda para Cristal. Teve? Opa, quer ela voltar? colocou ali. Acho tá. que alguém estava pedindo o texto, isso. Tá. Então, vamos lá. Agora, convidar a nossa querida Dina Lúcia para fazer a oração da serenidade e, assim, encerrarmos o nosso encontro tão cristalino, tão lindo desse domingo. Dina Lúcia, por favor. Sou lerda. Só conseguimos abrir aqui. Senhor, eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, força, fé e alegria, e gratidão. Gratidão Muito também a bem. você, Dina. Gratidão a todos que estiveram aqui, né, Lu? Os microfones estão liberados, agora todos podem falar um pouquinho. Aguinaldo, tudo bem, querido? Aquele abraço. Opa, outro. Quem mais está aí? Carlos Eduardo está com o microfone, Carlos? Deixa eu encerrar a gravação aqui, gente.